Durante o período dos 16 anos intermináveis de governo do PT, né? 2 de Lula, 2 de Dilma, 2,5 de Dilma, né? Que graças a Deus foi empichada, o PT conseguiu 3 números insuperáveis, né? Conseguiu fazer o maior esquema de corrupção da história da humanidade, superando o Império Romano e qualquer fato histórico que você possa imaginar. Conseguiu deixar 14,5% de desemprego no país, né? Isso aí bater na casa dos 30 e poucos, 40 milhões de desempregados. E conseguiu deixar um número fantástico, que talvez nunca será superado, de 65 milhões de pessoas com o nome sujo, né? De inadimplentes, né? O famoso SPC e Serasa, né? Com a sua política de crédito desastrosa, que não condizia com as condições econômicas e financeiras do sujeito, principalmente o sujeito pobre. Pois bem, agora, e uma dobradinha com o STF, para ter um teor legal, a pedido do PT, o STF vai analisar e instaurar, né, já que agora o STF é dono do país, ele não julga ações constitucionais, ele também promove leis. E a lei que o STF vai decretar, o decreto real, será que pessoas que tiverem dívidas, né, o nome sujo, não poderão mais viajar, né, e nem prestar concurso público. Também não poderão fazer viagens internacionais, né, para fora do país, prestar serviço público e dirigir. Pois será impedido de dirigir. O PT é o mesmo partido que falava que o Bolsonaro governava por ricos, que o dólar subiu e que a empregada, estão proibindo a empregada de poder realizar o sonho de viajar para Disney, né? Pois acho que a empregada tem mais chance de estar devendo o SPC e o Serasa do que o patrão dela, né? Então, agora o dólar pode estar R$1, né? Se colocado esse projeto do PT, que o STF vai fazer virar a realidade, vai ser mais fácil ela, com o dólar a 50 centavos, ela não conseguir ir, né? Pela barreira. Aí você veja, né? É de um absurdo. Eu particularmente só me lembro quando na história, quando o imperador Calígula do Império Romano, ele chegou numa sandice tão extrema que ele nomeou um cavalo como cônsul, né? Que seria o papel de um primeiro-ministro hoje, para dar um exemplo, né? Ele nomeou um cavalo. O cavalo era o cônsul dele, era o representante de Roma, fora de Roma, né? Nos outros distritos, nos outros países, os territórios invadidos. É praticamente a mesma coisa. Será que seja lá quem que bolou isso do PT, né? Porque quem bolou precisa do aval do chefe da quadrilha, o Lula, né? Será que eles imaginam o que pensam? Eles perguntaram para as empresas de viagem, para as empresas aéreas, tudo bem que o sujeito é pobre, ele não tem condição para a Disney, mas o cara consegue, se ele juntar ali uma CVC, fazer. Eu tenho amigos que já fizeram isso, fazer uma viagem ao México, fazer uma viagem ali à Bolívia, Argentina, países, né, do Caribe, países mais próximos, com a moeda mais semelhante ao real, que o cara consegue sim fazer, se ele juntar pelo ano inteiro dele, juntando pouquinho em pouquinho. Será que eles perguntaram para o impacto disso econômico de mercado, né, para as empresas aéreas, para as empresas de viagem, para as empresas de turismo? Aí no caso da carta de motorista, né? Será que eles perguntaram ao Detran, perguntaram para as locadoras de carro, perguntaram para as autoescolas, para as montadoras de carro? Será que eles perguntaram o impacto disso? Imagine 65 milhões de pessoas, que é o número que o PT deixou, e hoje ainda roda esse número, porque o próprio Ciro Gomes discutiu isso agora na eleição, em outubro, há 4 meses atrás. Discutiu isso, que era o que ele tinha aquele projeto dele, tirar o nome do cara da SPC e Serasa, coisa e tal, né? Imagina o impacto financeiro disso, imagina a reação do mercado em cima de um projeto desse, que está aí e vai ser colocado pelo STF, precisa nem de votação do Congresso, hein?
Esquece Congresso. A gente já sabia que o Congresso não ia servir para nada. Lula irá governar através do judiciário. Ele não precisa de Congresso. Os amigos dele são o judiciário e a imprensa para ser porta-voz. Então, imagine, meus amigos, o impacto de uma coisa dessa. Imagine o cara ter a carta de motorista e simplesmente, ó, você não pode mais. Esquece. Mas nunca cometi uma infração. Tá, mas você tá devendo lá a Casas Bahia. Você tá devendo lá o Carrefour, o cartão seu, irmão. Tá fora. Desses 65 milhões de pessoas inadimplentes, quantas pessoas não têm um carro? Onde elas têm que parar? No transporte público. Porque na Praça da Sé às 6 horas da tarde ou às 5h30 da manhã, tá tendo bastante espaço, né, para trazer mais gente. Ó, larga quem tiver carro, vamos lá, uns 10 milhões que tiver carro, larga e vem para cá, vem aqui no trem, dá para ter mais um espacinho. Vamos fazer uma ideia também. O ministro do turismo do PT, né? Aquela moça que é associada a milícias, né? As milícias que eles tanto reclamavam, né? Chamava a família Bolsonaro, ela que tem 2 milicianos lá no gabinete, caras suspeitos. Vamos dar um projeto para ela. Vamos fazer o trem, o metrô, ser igual o da Índia. O cara fica pendurado na janela, fica surfando em cima, né? Porque não tem espaço. Fazer igual, né? Tirar o pessoal do carro para colocar lá. Então, em 2 meses, essa é a fresquinha, a atual surpresa aí da turma do PT, fazendo o trio Virato junto com o STF. Né? Quem tiver com o nome sujo estará proibido de viajar, fazer uma viagem para fora do país, né? Porque segundo os caras, tirar férias devendo é canalice. Né? Roubar um país inteiro, não, é democracia. Ficará impedido de prestar concursos públicos, né? E ficará impedido de dirigir. Parabéns. Faz o L. Em 2 meses, as notícias que chegam junto com essa fresquinha é destruição e caos, como já era esperado.